Senhoras, senhores, pessoal do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Gilson Henrique de Lima e estarei com vocês para mais essa aula de hoje. Então, a aula que nós estamos trabalhando as lutas presentes dentro do contexto olímpico. Então, nós começamos a aula passada, trabalhamos a modalidade de judô, então hoje nós vamos estar trabalhando uma nova modalidade, que também está presente dentro das Olimpíadas. Vocês já sabem como que funciona a nossa dinâmica de aula. Então eu já convido vocês, aqueles que estão sentados, aqueles que estão deitados, levanta aí, já fica em pé, vamos se movimentar, algo presente na educação física, é um movimento, então já convido vocês a fazer esses movimentos para começarmos bem a nossa aula. Então já temos aqui algumas animações que trazem movimento para vocês e agora junto com a música vamos fazer aquele alongamento para começarmos bem a aula. Então bora lá comigo, bora lá então, já solta braços, solta a perna, dá uma pequena aquecida, como o nosso alongamento não é tão longo. Então, faz um pequeno aquecimento. Então, joga os braços lá, à frente, atrás, alterna. Aí. Joga os ombros lá à frente. Ombros lá atrás. Já aproveita, puxa o braço lá à frente. Trocou. Volta. Faz aquele quadradinho atrás da cabeça lá. Troca. Vamos girar o tronco para um lado, gira o tronco para o outro, flexiona um pouco os joelhos e cruza os dedos lá na frente. Vamos alongar a região da lombar. Aí, voltou. Relaxa novamente, solta lá. Já dá aquela melhorada, Eu sei que a gente acaba ficando muito tempo sentado, muito tempo deitado, Então a musculatura acaba também sobrecarregada, A gente acaba criando várias tensões na musculatura, Então esses alongamentos, juntando todos os alongamentos, como a gente não tem muito tempo aqui, Então a gente precisa fazer movimentos curtos, alongamentos pequenos, Aí você junta todos das aulas anteriores e vai fazendo esse alongamento durante o dia, Que assim você melhora a sua questão da postura também, relaxa, que fica melhor o entendimento da aula, A assimilação do conteúdo melhora bastante quando a gente faz esses movimentos, a gente acaba ficando mais atento, Conforme o passar do dia a gente acaba relaxando demais, fica cabisbaixo, Então isso dá um upgrade, A gente dá uma alavancada melhor para a aula, Então a aula de hoje nós vamos continuar tratando a questão de lutas, Então a modalidade de hoje é especificamente o karatê. Então aqui nós temos nessas duas animações dois combates, Então é um estilo do karatê que tem o combate da parte física, Então está sendo retratado aqui. Então temos alguns golpes e ali mais especificamente na segunda imagem o combate em si. Então apesar de ser um movimento, para quem olha ali, um movimento brusco, bastante abrupto, tem todo um cuidado por detrás da modalidade. Então sempre é tomado muito cuidado. Então o pessoal aqui já treina muito, já sabe como que funciona a questão de queda, a questão de pegada. Então evitar ao máximo a questão de acidente, de estar machucando o seu adversário. Apesar daquele momento ser uma luta, então tem que sempre tomar cuidado, estar cuidando bastante da integridade física também do adversário. Então vamos começar o quê?
falando sobre a história do karatê, né? Aonde surgiu, por que surgiu, os motivos que levaram à criação. Então tem várias vertentes que falam sobre a criação do karatê, né? Então nós vamos falar primeiramente de uma e depois especificamente de outra. Vamos trazer duas vertentes que falam um pouco sobre a história do karatê. Então a primeira, ela fala o quê? Que começou quando um monge indiano chamado Bodhidharma caminha da Índia para a China, né, querendo fundar um mosteiro budista. Então também tem a questão de religiosidade, né? Então esse monge sai da Índia e vai até a China. Então quando ele sai da Índia e vai até a China, ele leva alguns conceitos budistas com ele, né? Então esse monge chamado Bodhidharma levou uma técnica de luta sem armas com o objetivo de manutenção da saúde, autodefesa, e a partir dessas técnicas aí cria-se as lutas, as artes marciais, né? Então é uma vertente que fala sobre a história do karatê. E também tem a outra que fala o quê? Que o karatê surgiu em Okinawa. Então Okinawa é uma cidade no Japão, né? Então as suas origens vão remeter ao quê? Ao século XV. Então XV, 15 e algarismo romano, né? Durante o império do rei Shohashi. Então também é uma vertente, né, que fala sobre a criação do karatê. Então é uma das vertentes mais aceitas pelos estudiosos da criação do karatê. Então ele começou o quê? Como sendo uma luta praticada em segredo por causa da influência dos senhores feudais japoneses, né, que tinham conquistado a ilha e ali proibiram os habitantes, os nativos da ilha, a utilizar armas, né? Então, como os nativos ali foram proibidos de utilizar armas, eles acabaram criando uma nova técnica sem a utilização de armas, né? Aí, para a questão de defesa pessoal, também para estar realizando alguma atividade, eles desenvolvem uma modalidade sem o uso de armas, né? Já que as armas foram proibidas naquele momento, eles acabam realizando as atividades sem o uso de armas. Tudo isso aí lá pelo século XV na cidade de Okinawa. Por conta da proibição da utilização das armas, né, foi criada uma modalidade que foi chamada no início de Okinawa-te. Então foi a que deu origem, a parte mais aceita, né, a literatura mais aceita da criação do karatê. Então foi a modalidade que deu origem ao karatê que nós conhecemos hoje, uma modalidade chamada Okinawa-te. Então ela tratava de uma arte marcial, uma arte de autodefesa, que tinha como característica principal a utilização das mãos e dos pés como arma de combate, né? Então, ali como na época não podia se usar armas, eles acabaram utilizando o próprio corpo, né? Então os membros inferiores quanto os membros superiores, né, mãos e pernas, foi utilizado para essas técnicas. Então eles tinham a questão da autodefesa deles, que precisava se defender também, né? Também a questão da prática da atividade física. Aí surge o termo karatê, né, que significa o quê? Mãos vazias. Então é a prática da atividade sem utilização de nenhum outro instrumento, nenhuma outra arma, né? Então o termo karatê significa o quê? Mãos vazias. Então, uma questão de divulgação também, né, de como que a história, o karatê, né, acaba evoluindo. Então, conta a história que o mestre Matsuhiga tenha sido, dentro do seu próprio estilo, o primeiro a estabelecer um conjunto formal de técnicas de combate, e os mestres Peishin Takahara e o Kanga Sakakua e o Sokon Matsumura especializaram ainda mais esse estilo de luta, né? Então o quê? Quando cria-se, você tem um estilo, né? Então para aperfeiçoar, para que aquilo seja divulgado, né, praticado por mais pessoas, é preciso o quê? Estabelecer umas normas, algumas regras, né, que precisam estar sendo tratadas. Então esses mestres foram os pioneiros a estabelecer isso, principalmente o mestre Matsuhiga, né? Então ele é um dos pioneiros na questão de padronização do karatê. E também tem a questão aqui também da evolução. Então no século XIX, com a liberação do uso de armas de fogo, a história do karatê muda. Então do século XV até o século XIX, era proibida a utilização de armas, né? Então
a história do karatê manteve-se naquele trajetório. Aí com o avanço, com a autorização, a liberação do uso de armas, o karatê também acaba mudando a sua forma, né? Como que funciona? O karatê moderno, então, nasce na época em que o finado mestre Gishin Funakoshi, que aqui está a data de nascimento e falecimento dele, então, Funakoshi, então, o líder da sociedade Okinawa de artes marciais, foi solicitado pelo Ministério da Educação do Japão, em maio de 1922, a conduzir apresentações de karatê em Tóquio. Então, Tóquio é a capital do Japão, né? Então, esse mestre que está retratado aqui, é o Funakoshi, ele foi um dos divulgadores, ele foi convidado pelo Ministério da Educação japonês para apresentar, divulgar o karatê, né? Então, em 1923, o próprio mestre Funakoshi se muda para Tóquio com o intuito de propagar o karatê no Japão, né? Então, em 22 ele foi lá para divulgar e um ano após ele muda-se para o Japão com o intuito de divulgar ainda mais o karatê, né? Para o karatê ser mais conhecido. Faz uma apresentação e depois divulga a modalidade. Então, essa nova arte marcial foi recebida com grande entusiasmo e foi introduzida em várias universidades e criou raízes, né, e começou a florescer. Devido ao fato do karatê ter sido praticado secretamente no passado, um grande número de escolas e estilos, que são chamados de ryus, foram desenvolvidas, né? Então hoje existem várias escolas que trabalham diferentes maneiras do karatê, né? Então quais elas que se destacam? Então se destaca a escola Shotokan, a Goju Ryu, Shito Ryu e Wado Ryu. Então são várias escolas, são várias vertentes do karatê. Então aqui nessa imagem aqui vocês podem ver, então aqui é o símbolo da escola Shotokan. Então é uma das vertentes do karatê, né? Então aí vai ramificando, vai criando vertentes mundo afora. Então tem a sua essência, aí vários mestres estudiosos vão adaptando, vão criando outras maneiras de se trabalhar, mas a essência permanece a mesma. Então, continuando a questão da história, né? Então, após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, vocês devem linkar com história lá, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, as forças norte-americanas dominaram o Japão e proibiram a prática do karatê. Então, quando as tropas americanas chegaram ao Japão, a prática do karatê foi proibida. Aí também para-se um pouco o karatê, mas não para por aí. Teve também uma reviravolta. Então, os alunos de Funakoshi convenceram que o karatê era um esporte inofensivo, como não utilizava armas, né? Então foi fácil a questão do convencimento, teve mais argumentos, né, para a sua liberação. Alguns soldados americanos estavam interessados em aprender aquela nova arte marcial. Então, para os soldados também seria interessante, né, a prática desta arte marcial, além também porque eles estavam lutando a guerra, então para eles essa prática de luta também seria interessante, né? Caso precisasse uma luta corpo a corpo, ali, né, eles tinham mais esta forma de defesa. Após isso, então, com uma imigração japonesa, então, além dos soldados estar praticando, a imigração começou a acontecer, né? O karatê se propagou pelo mundo, ganhando adeptos em várias nações. Então, com a saída dos japoneses, eles acabam levando consigo a modalidade de karatê, né? E nisso acaba difundindo essa modalidade a todo mundo. Então, como vocês viram, toda e qualquer modalidade tem sempre sua história, seus momentos altos, seus momentos mais baixos, né? Mas sempre no contexto, aí acaba sendo divulgado para outras situações. O karatê não é diferente nisso, né? Então, nessa imagem aqui nós temos o quê? Soldados ali após a Segunda Guerra Mundial, realizando práticas de karatê. Então agora, saindo da parte histórica do karatê, que nós vimos lá, né? Então são várias vertentes que falam sobre a história do karatê, nós entramos na parte do karatê agora, karatê na questão de combate, né? Então, no início o karatê foi utilizado para defesa do seu praticante, né? Para a questão também de estar realizando uma atividade. Agora nós entramos na parte de combate do karatê, né? Então o karatê, como existe
nas Olimpíadas, né, existem outros estilos de campeonato, campeonato mundial, campeonatos locais de karatê, né, então você precisa o quê? Que tenha regras específicas, né? Então, como qualquer modalidade esportiva, você precisa de regras. Se não existem regras, não haveria como ter um combate, né? Já pensa que se não fossem as regras, no Brasil lutava-se de um jeito, lá no Japão lutava-se de outro, na Europa de uma terceira maneira, aí você não podia ter um campeonato mundial, né? Cada um lutando de uma maneira, essas regras não conversam entre elas, não conversando, você não tem uma competição. Se você não, aí você precisa o quê? Que alguém faça essas regras, e isso cabe o quê? As entidades do desporto, né? Então vocês lembram lá dos esportes, né? Que nós vimos que todos os esportes eram regulamentados por uma entidade do desporto. O judô, que nós vimos na aula passada, também existem essas entidades. O karatê não é diferente. Então, cada modalidade tem sua própria entidade, né? Sua própria federação, no caso especificamente aqui. Então, vai ter a federação a nível internacional, o país que detém aquela modalidade também precisa ter a sua confederação para regulamentar a modalidade dentro do seu país. E, no caso, o Brasil está retratando aqui também dentro do estado do Paraná, como nós estamos no Paraná, né, também precisa de uma entidade, uma federação estadual, que vai organizar e regulamentar o esporte dentro do estado. Então, são 3 hierarquias que existem dentro das entidades do desporto, né? Então, aqui temos o quê? No Karatê, nós temos a WFK. O que significa WFK? Traduzindo para o português, nós temos o quê? Federação Internacional de Karatê. Então, ela foi criada em 1970, aqui está o símbolo da WFK, que vai regulamentar o Karatê a nível mundial, falando aqui do Karatê competição, né? Então, não esqueça, é o Karatê que envolve questão de competição. Tem outras vertentes que não existem competição, daí existem outras entidades também que vai regulamentar a prática dessa modalidade. No Brasil, como nós possuímos o Karatê no Brasil, também nós temos a entidade CBK. Então, a CBK é a Confederação Brasileira de Karatê. Então, ela vai regulamentar o Karatê dentro do Brasil. Então, uma entidade criada em 11 de setembro de 1987. O Karatê, como nós falamos, é uma modalidade olímpica, então ele fez a sua estreia, ele foi uma modalidade de demonstração Rio 2016, então no Brasil nós tivemos a demonstração do Karatê nas Olimpíadas. Esse ano teríamos Olimpíada, né, mas em virtude de todo o contexto epidêmico, né, que estamos vivendo, então ela foi adiada, foi postergada para ser realizada ano que vem, né? Então ano que vem, no Japão, quando estiver sendo realizada as Olimpíadas, vão ver a modalidade de Karatê. Então ela estreia oficialmente Japão 2020, que torna-se Japão 2021. Então a modalidade de Karatê estará lá presente. Beleza? Então fechamos a parte histórica, a parte mais conceitual do Karatê, né? Uma parte teórica bastante, então é necessária, né, para nós vermos o avanço, o crescimento da modalidade. Então temos a nossa primeira atividade da aula de hoje. Atividade objetiva, bem tranquila lá. Quais entidades regulamentam o Karatê a nível mundial e no Brasil, respectivamente? Letra A, FIFA e CBF. Letra B, WKF e CBK. Letra C, IAAF e CBAAT. E letra D, IJF e CBJ. Lembrando que são entidades que regulamentam o Karatê, nível mundial e no Brasil. Vocês vão ter um tempinho, interage lá no aplicativo, faz as suas anotações que já nós voltamos com a correção.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? As entidades, né? A entidade, precisamente, aqui, né, que vai regulamentar o Karatê. Resposta correta, letra B. Então, letra B fala o quê? WKF e CBK. Então, Federação Internacional de Karatê e a Confederação Brasileira de Karatê. Então, elas que vão regulamentar o Karatê a nível mundial e o Karatê no Brasil. Bora para mais uma atividade, então? Atividade descritiva agora, já pega o caderno, pega lá o seu bloquinho de anotações, seja lá qual vocês esteja utilizando para realizar essa atividade e vai anotar essa pergunta que é a seguinte. Defina a Okinawa-te, que é a arte marcial que deu origem ao Karatê. Então você vai definir a Okinawa-te. Vocês vão ter um tempo para realizar essa atividade, é claro. Assim que vocês fizerem, nós voltamos com a correção.
voltando então com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Definir Okinawa. Então são termos que precisam estar presentes na resposta de vocês. Então o que ela é? Ela é uma arte de autodefesa pessoal que tinha como característica principal a utilização das mãos e dos pés como arma de combate. Então lembra lá que fora proibida a utilização de armas, a partir da proibição da utilização de armas, eles acabam praticando uma nova modalidade para a questão de defesa e para a prática da atividade, né? Que é o Okinawa. Então ali é o quê? É uma prática, uma autodefesa pessoal, né? Característica principal o quê? Mãos e pés, a utilização de mãos e pés. Então agora entrando mais na parte do karatê esportivo, né? Já falamos das entidades que regulamentam, nós vamos falar aqui sobre o karatê esportivo. Então nos últimos anos foram formadas regras de combate simuladas para se evitar ferimentos graves, com o propósito de introduzir o karatê como esporte competitivo, né? Então, além da questão de regulamentação, para como que se deve ser a luta, né, tem a questão também de prevenção, evitar um acidente e salvaguardar, né, a integridade física dos praticantes. Então também isso daí entra a questão do karatê esportivo. Então o karatê de torneio é um jogo de reflexo que exige time, um tempo, né? O tempo ali exige velocidade, técnica, estratégia, camaradagem e controle. E deve prevalecer sempre o quê? A honra, a lealdade e o senso de compromisso, né? Então são esses três pilares que devem prevalecer sempre na prática do karatê. Então é honra, lealdade e senso de compromisso. Esses três pilares que devem sustentar ali a prática do karatê. Durante os torneios, todos os golpes, embora fortemente focalizados, devem ser controlados precisamente antes do contato, né? Então tem toda essa prevenção que deve ser tomada, né? Esse cuidado que deve ser tomado antes da aplicabilidade desses golpes. Embora seja muito excitante de assistir, o torneio de karatê é considerado pela maioria dos mestres como um degrau e não como o objetivo principal no desenvolvimento do karateca, né? Então, vários mestres acreditam que nem sempre o vencer é essencial, né? Então, a competição ali sempre vai ser o quê? Um degrau para cada vez mais evoluir, avançar o karateca, né? O karateca é o praticante da modalidade de karatê. Nos anos 50, as universidades no Japão começaram a promover as competições de karatê. O primeiro campeonato mundial de karatê foi realizado em 1970, em Tóquio, no Japão, né? Participou dele 33 países e desde então cada campeonato mundial tem sido promovido de 2 em 2 anos, né? Então existem campeonatos mundiais de karatê que é realizado a cada 2 anos. Em 2002, o 16º campeonato mundial realizado em Madrid, na Espanha, teve a participação de 84 países. O karatê tem se espalhado rapidamente e não apenas entre as gerações mais novas, como esporte para melhorar a força, mas tem se tornado um meio popular de exercício para homens e mulheres de meia idade para manutenção da forma, né? Então, além da questão de combate, né, também utiliza-se o karatê como atividade física, né, para manter a forma, né? Então, está fazendo alguma atividade, mantendo a musculatura, o corpo trabalhando. Tranquilo? Então, também sai a questão de competição, também para a questão da manutenção da saúde. Mais uma atividade, então, para a aula de hoje. Atividade objetiva, essa que fala o seguinte: no karatê esportivo, quais são os elementos que devem prevalecer? Letra A, honra, competição e vitória. Letra B, honra, competitividade e senso de comprometimento. Letra C, honra, lealdade e senso de compromisso. Letra D, honra, vitória e competitividade. Leia com calma novamente a questão, volta nos slides lá, responde, interage no aplicativo, faz as suas anotações que já voltamos.
voltando então com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? O karatê esportivo, quais os elementos que devem prevalecer? Resposta correta, letra C. Olha lá, quais são então os elementos que devem prevalecer no karatê esportivo? Honra, lealdade e senso de compromisso, né? Então são 6 elementos, são os pilares que devem também estar presentes dentro do karatê esportivo. Então agora, como no judô nós vimos, né? Então no karatê também existem graduações, né? Então o praticante vai estar recebendo faixas, né? Que vai mostrar, elencar em que categoria ele se enquadra, né? Então existem vários estilos, né? Então como nós vimos lá, tem várias vertentes do karatê, né? Então, cada uma delas, às vezes, muda a questão da faixa, né? Então, às vezes, ali, muda-se o nome, muda-se um pouco a cor, o detalhe na cor também, né? Então, acaba mudando dependendo da modalidade. Então, aqui eu trago para vocês aqui das vertentes, né? Do Sokikushin, que traz essas cores e essas divisões de faixas, né? Então nós temos o quê? As faixas de iniciação, né? E após as faixas mais avançadas, que são as faixas pretas, né? Então dentro de cada faixa preta existem divisões, que vocês podem estar vendo ali. Então essas divisões são o quê? São chamadas de dans, assim como no judô, né? Vocês viram lá que no judô tinha o dan, né? Então entra na faixa preta, a faixa preta não é o último nível, né? Então não é eu chegar na faixa preta, eu sou ou melhor ali, não. Então, a partir da faixa preta nada mais é que o quê? O início realmente da vida, tanto do judoca, né, quanto do karateca também, né? Então, existem os dans que vai estar sendo dividido dentro da faixa do karatê. Então, temos as faixas iniciais e as faixas mais avançadas aqui também. E aqui também tem a diferenciação de algumas vertentes do karatê, né? Então, cada uma delas traz alguns nomes diferentes, algumas cores, alguns detalhes diferentes dentro das faixas, né? Então, sempre dependendo da escola que o karateca está frequentando, né? Então, vai dar uma diferenciação na questão da faixa também. Tranquilo? Então, fica fácil de entender, né? Que existe também faixas que vai classificar onde o atleta se enquadra. Então, temos mais uma atividade para estar fechando a aula de hoje. Então, a atividade objetiva também fica fácil de fazer, né? Então, seguinte, nas competições de karatê, como vários mestres consideram a participação? Então, como que os mestres vão considerar a participação no karatê? Letra A, é na vitória que o karateca consegue outras faixas? Letra B, somente na vitória é que o karateca se desenvolve? Letra C, somente na derrota é que o karateca se desenvolve? Ou letra D, um degrau no desenvolvimento do karateca? Então vocês vão ler com calma novamente, presta atenção nos detalhes, volta nos slides se necessário for, faz as suas anotações, interage no aplicativo que já voltamos.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Nas competições de karatê, como vários mestres consideram a participação, né? Então é a consideração dos mestres em relação à participação dos karatecas em competições. Acertou aquele que respondeu a letra B. Então lá, o quê? A letra D fala o quê? Um degrau no desenvolvimento do karateca, né? Então o quê? Sempre que o karateca, o praticante do karatê, né, está participando do torneio, aquele torneio vai ser utilizado, vai ser usado, né, para melhorar cada vez mais as práticas usadas pelo seu praticante, né? Então, ali como os mestres consideram, um grau no desenvolvimento, né? Um degrau no desenvolvimento. Aqui eu deixo para vocês documentários que vão falar também, exemplificar melhor a história do karatê, né? Então são duas partes lá no YouTube que está dividida a história do karatê, que fica fácil também para vocês estar melhorando, aumentando cada vez mais a gama de conhecimentos de vocês. Então dentro do quadro ali, saiba mais, é só clicar no link que já é direcionado. E no último aqui fala o quê? Um vídeo no YouTube que vai falar sobre os fundamentos do karatê também, né? Para facilitar cada vez mais o aprendizado de vocês. E assim nós fechamos a nossa aula de hoje, que tratamos a modalidade do karatê. A aula que vem continuamos a falar do karatê, daí aí especificamente dentro do combate, dentro da modalidade de karatê. Lembro vocês, realize as atividades dentro do Classroom, que é através dessas atividades que a gente, com os professores, com a direção, a equipe pedagógica, as pedagogas, consegue saber que você esteve presente na aula de hoje, que você assistiu essa aula, realizou as atividades. Então, resolve as questões lá, assim automaticamente você já garante a sua presença. Então, entra no Classroom e responde. Você que não tem acesso, faz as anotações, entre em contato com a escola e vê a melhor maneira de estar mostrando essas atividades aos seus professores. Agradeço a companhia de vocês nessa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos. Valeu!